Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos, né, no que diz respeito à série de estoque, né, sobre gestão de estoque. E hoje a gente vai estar tratando sobre a gestão do estoque ABC, né, um tipo de gestão que é bem popular, que leva em consideração a classificação por demanda do estoque que você tem para o ciclo produtivo, né, do trabalho de ciclo produtivo que você vai ter na empresa. Então, o que é que visa esse tipo de classificação? Levar em consideração os estoques que têm maior prioridade com base em volume e valor agregado do mesmo para os ciclos produtivos, né? Então, exemplo, um estoque de categoria A, ele tem um nível de importância hierárquica maior do que o B consequentemente maior do que o C. Então isso é importante categorizar para o que? Para o monitoramento, levar em consideração como é que está o avanço do estoque e consequentemente ter uma priorização no que diz respeito à sua produção, sua armazenagem, enfim, verificar todo o mapa de fluxo produtivo para saber onde estão lá os gargalos, né? Então existe essa questão hierárquica sobre a necessidade de cada um deles, né? Então do A para o B, do B para o C, tá bom? Os produtos A indicam justamente uma demanda altamente valorizada, né? Cujos custos de produção são elevados, né? Esse tipo de produto, né, ele representa lá um percentual da produção, mas normalmente não é um percentual tão elevado no que diz respeito à quantidade, né? Então, mas ele tem um valor agregado muito alto, né? Na sequência você tem o B com essa mesma lógica, só que o nível de importância dele em relação ao A é menor, e para o C, consequentemente, você tem aqueles que têm uma menor importância, né, no que diz respeito a seu valor agregado. Aí você pergunta, poxa, mas como é que eu vou estar classificando? Por isso que é importante você estar estratificando os produtos que você tem em estoque e verificar com base em dados, né, ou seja, no que diz respeito a demandas, se possível fazer uma verificação aí do último semestre, né, para fazer esse balanço e verificar como está a demanda do mesmo, tá bom? Hoje a gente está trabalhando aqui nessa planilha para justamente ter uma noção sobre isso, né? Ela está sistematizando aí um ciclo produtivo onde a gente vai fazer essa análise sobre quem se enquadraria como demanda A, quem se enquadraria como demanda B e como demanda C, levando em consideração no que diz respeito a essa condição do custo, que é o que a gente chama de demanda valorizada, né? Então essa demanda valorizada ela vai estar te dando uma relação no que diz respeito a essa separação dos itens. Bom, então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro ponto que a gente deve ficar atento. Aqui eu tenho a relação dos itens, né? Então eu tenho 10 itens aí, 10 itens principais aí nesse estoque, né? Ou os 10 itens que eu tenho em estoque, né? E nesse caso, esses 10 itens, né, se você observar, ele está dividido por 3 cores, né, onde a gente tem as cores, a cor verde que vai estar representando o estoque tipo A cor laranja que está representando o B e a cor cinza que está representando o C. E aí vem a pergunta, né? Como é que a gente faz essa separação? É pela demanda unitária valorizada, né? Então vamos dar uma observada aqui. Esse item 1, esse elemento 1, veja que eu tenho uma demanda aqui de 1.400 unidades, vamos levar em consideração mês, 1.400 unidades mês. O custo dele unitário, ele é de R$ 8,00, né? Então a demanda
desse elemento que a gente chama de demanda unitária valorizada, ela vai ser justamente a demanda vezes o custo. Então, nesse caso aqui, o valor da demanda unitária valorizada é de R$ 11.200, R$ 11.200, levando em consideração a demanda vezes o custo. Então, é essa demanda unitária valorizada que a gente precisa fazer a divisão de como é que vai estar se enquadrando entre estoque A, estoque B e estoque C, levando em consideração a necessidade que eu tenho do mesmo. Aqui em cima eu tenho já essa relação aí estabelecida, que aí levando em consideração a classe do meu estoque. Então, o estoque tipo A, ele vai ter uma relação mínima aqui, eu coloquei 20, mas aí estaria entre 20 mil a 100 mil, no que diz respeito aí à demanda unitária do mesmo. O estoque tipo B, ele estaria entre 5 a 19 mil, e o C, ele estaria do valor desde o 0, ali até 4 mil. Então a gente colocando um intervalo aberto aí, ou fechado aí à direita, a gente teria o C de 0 a 4.999, o B de 5 a 19.999, o A de 20 mil até a relação máxima para ele, tá bom? Bom, um detalhe importante, é interessante sempre verificar o quanto é que a gente tem de percentual nessa relação no que diz respeito a valor. E aqui é um outro item, que é esse aqui, a demanda valorizada. O que é essa demanda valorizada? Se você observar aqui, o estoque A, ele tem aqui 71 mil indicado como demanda valorizada. De onde é que vem esse valor? Esse valor ele é resultante da soma da demanda unitária valorizada do mesmo. Então, aquele valor lá, os 71 mil, ele está ligado a essa questão, a soma das duas demandas unitárias valorizadas. Então, no caso, para o estoque A, eu só tenho dois itens que estão classificados como A, e eles têm uma representação importantíssima para o processo, que aí no caso é de 71 mil. Então, só esses dois itens, ele representa 56% da classe, de fabricação dos itens. Por quê? Está levando em consideração o valor que está agregado ao mesmo. Então, para você ver a importância dessa classificação. Então, só o meu elemento A, ele representa mais da metade no que diz respeito a custo para a minha produção de estoque. Então, veja aí a importância do mesmo. E aí a gente tem aqui a representação na sequência, do estoque B e do estoque C. Veja que o C ele tem uma representação bem menor, 6,64%. Embora o estoque B e C, a gente tem aqui uma relação de 4 itens que se classificam como B e 4 que se classificam como C, aqui está marcado aqui de cinza o que representa o C e de laranja o que representa o B. Mas veja que os 8 itens somados, no que diz respeito à demanda unitária valorizada, não representa nem a metade do valor agregado que eu tenho para o estoque A. Então, veja aí a sua importância para o mesmo. Então, quanto à classificação, a relação que a gente utilizou foi essa daqui. Aqui eu tenho uma relação por classe, do mesmo. E aqui eu tenho ele bem estratificado. Então, o que é que a gente tem aqui? A demanda, o quanto eu tenho lá de produção por mês daquele item. Eu tenho aqui o valor unitário dele, que é justamente o valor de cada item. A demanda unitária valorizada, que vai ser a multiplicação da demanda vezes o custo. Se a gente observar aqui na fórmula, ele está aqui fazendo a relação de multiplicação. Aqui eu tenho o percentual unitário do mesmo,
Fica atento que eu estou selecionando e esses que eu apliquei a fórmula, tá aqui em cima a fórmula, né? Dá uma pausa aí no vídeo aí, copia a fórmula, né? Obviamente respeitando as células, né? Quando você montar sua planilha. E aí o percentual unitário é o que representa aquele elemento para a produção do todo, né? Então veja aí que tem essa questão do percentual unitário do mesmo e o quanto é que ele representa, né, do todo. Bom, outro detalhe importante, demanda valorizada acumulada, né, que é justamente o somatório das demandas unitárias valorizadas. Então pronto, observa que a demanda valorizada acumulada do item 1 é 11.200, que é a mesma da demanda unitária valorizada. Agora, quando ele vai para a demanda valorizada acumulada do item 2, ele já soma as duas demandas unitárias na sequência. E assim sucessivamente. Né? Exemplo, essa daqui do item A, da 62 mil, é a soma de todos esses itens aqui. Vou selecionar a célula para você ver como é que está a relação da fórmula. Né? Tá aqui em cima, né? E aqui o percentual acumulado, né? O percentual acumulado é uma proporção dessa demanda valorizada acumulada. Então vê que o primeiro item, né, representa 8,79% da demanda, e até chegar ao último item, né, eu vou ter 100%, levando em consideração todo o somatório. Né? Então ele vai levar em consideração essa proporção do percentual, né? E aqui também está a fórmula do mesmo. Quanto à questão da classe, eu não fiz fórmula para selecionar eles, né? Já que estava aqui fácil com base nesses intervalos. E aqui a relação do percentual por classe é só levar em consideração toda a demanda valorizada, né? Que no caso ela está aqui indicada, né? 127.370, que é o que está aqui indicado, né? Então aqui eu fiz só uma relação de divisão de percentual do mesmo. Fiz uma regra de 3 lá e fiz esse cálculo, né? Então vou deixar aqui um foco aí na planilha. Então entenda que essa divisão ela tem uma importância considerável, né, para a gente justamente saber que mesmo todos os elementos estando estocados, mas existe um grau de classificação entre os mesmos, né, no que diz respeito à importância. Então primeiro é interessante fazer essa verificação, né, estudar como é que funciona lá a sua demanda e justamente estratificar a mesma para verificar esse nível de importância, né? Aí para que o ciclo produtivo ele fique bem coerente com base nas necessidades dos clientes. Bom, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir o vídeo, toda semana tem vídeos novos. Valeu!